debrucei numa das pontas da lua crescente e vi naquele de nós estavam montanhas e vales e uma porção de pessoas, e perguntei: quem são essas pessoas? São os filhos e filhas de Deus. Prestei atenção e vi que as pessoas brigavam, espezinhavam-se umas às outras, e perguntei de novo: são mesmo filhos de Deus? E aquele que brilha respondeu: são. Continuei observando e vi que as pessoas pareciam procurar alguma coisa freneticamente, empurrando-se, parecendo até inumanas. O que elas procuram? Elas procuram a felicidade, disse aquele que brilha. E alguém já encontrou? Algumas vezes eles pensam que encontraram. Vi uma mulher então carregando um bebê e um homem que passou brutalmente por ela, fazendo com que ela caísse e o bebê rolasse no chão. O homem parecia estar procurando a felicidade. Meus olhos ficaram enevoados e indaguei: será que eles encontrarão a felicidade algum dia? E aquele que brilha respondeu: encontrarão. Tornei a olhar novamente aquelas pessoas entre as montanhas e vales e, com as lágrimas nos olhos, perguntei: é vontade de Deus ou do demônio que os homens procurem a felicidade? É a vontade de Deus. Mas parece uma coisa do demônio. Aquele que brilha sorriu e só balançou a cabeça. Por que eles têm que procurar a felicidade e causar tantas desgraças uns aos outros? Eles estão aprendendo a vida e o amor, ele respondeu. Então, lá embaixo, um homem que maltratava outro homem, cruelmente, um vento forte veio e arrancou-lhe todas as roupas, deixando-o nu entre os desconhecidos. E foi sua vez de ser espezinhados. Achei aquilo ótimo, e aquele que brilha retornou a sorrir. Eles sempre recebem o que merecem, recebem aquilo que lhes mostrará o verdadeiro caminho para a felicidade. E observando aquelas pessoas se maltratando, e de vez em quando o vento forte vinha e jogavam-os para um lugar mais longe para continuarem a sua busca. O vento forte sempre os atira nesses vales e montanhas? Perguntei. E ele disse: nem sempre. Onde estão? Olhe para cima de você. E em cima de mim estava a Via Láctea, as estrelas e os planetas. E suspirei. Ah, e o vento não se engana? Não, ele não se engana. O vento sempre coloca em algum lugar para que eles recebam o que merecem? Sempre. Então meu coração, que estava angustiado, iluminou-se e descobri que podia olhar as crueldades e ter penas dos que são cruéis. E quanto mais eu olhava, mais crescia a minha compaixão. E eu disse: eles agem como seres atormentados. Eles estão atormentados? Sim, eles estão atormentados. E o que os atormenta? É o desejo. Achei então que o desejo era uma coisa má. E aquele que brilha respondeu duramente: o desejo não é uma coisa má. Então, abaixei a cabeça e ele disse: é o desejo que atormenta os homens para aprenderem as lições que Deus mandou. As lições da vida e o amor? Perguntei. Sim, as lições do amor e da vida. Então não vi mais as pessoas como cruéis, vi apenas que elas estavam aprendendo. E olhei-as com profundo amor e compaixão, até que uma a uma foi levada pelo vento forte novamente para bem longe. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Marcos, interessante. Bom dia, Pedro. A história é um pouquinho longa, né? Mas assim, qual é a moral dessa história que eu concluí aí? Como eu sempre venho dizendo, a Terra não é um hospital-escola. Então, faz parte toda essa bagunça que a gente vive, porque são aprendizados. Por isso, assim, as lições são dadas todos os dias. Agora, aquele que está alienado, aquele que não presta atenção, ele nem vê que foi dada uma lição para ele naquele momento. Aí vai chegar uma hora que você vai ser provado. Então, você vai receber uma prova. E nem sempre você vai passar, porque você não prestou atenção naquela lição. Então, vai ter que repetir tudo de novo. E assim é a vida. Aí a gente para e pensa assim, Marcos: Deus é tão magnânimo
que ele dá o sol para o bom e dá o sol para o criminoso. Então, ele não tira o sol do criminoso para dar só para o bom. Ele dá para todos. Então, feliz daquele que entende que o sol está brilhando para ele e está brilhando para o criminoso, só que cada um tem uma lição a aprender. E se eu quero seguir o caminho inverso, então, o que se diz? Seja feita a sua vontade, né? É a sua escolha, né? A sua escolha. Então, ninguém te obriga, mas você escolhe. Então, por isso que a gente não tem que ter dó de ninguém. Nós temos que ter compaixão. Que é o que fala na historinha, né? Porque a compaixão, você começa a enxergar todos filhos de Deus, com o mesmo potencial, com a mesma essência divina, só que cada um tem a sua escolha. Então, eu não tenho que ter dó de você, eu tenho que ter compaixão de um ser tão inteligente, tão capaz, tão brilhante quanto eu e quanto todos, mas que prefere enclausurar na sua mediocridade, na sua ignorância, e não quer mover um dedo para sair dali, porque para ele é confortável atrair a atenção das pessoas se colocando como uma vítima, como um coitado. Então é confortável, né? Que você olhe para ele, coitado, né? Não tem oportunidade. Não. E não é verdade, oportunidade sempre a gente tem, porque quem faz as oportunidades somos nós. É como a gente tem aquele ditado, né? Se a felicidade bate na sua porta, você tem que ir lá e abrir. Sim. Então, quer dizer, às vezes a oportunidade passou, só que você nem percebeu ou não deu a chance dela se manifestar. Eu falo sempre assim, olha, a oportunidade é que nem um cavalo sem rabo, né? Se você não agarrar na crina na hora que ele passar, depois não tem rabo para você pegar. Aí já é tarde demais. Já foi, né? Né, Pedro? Porque Pedro se gostou você... da analogia do cavalo sem rabo. Né? Porque se você não está atento nas oportunidades que surgem ali no momento, ela passa. Aí o universo fala, acorda, meu, a oportunidade está aí. Você não acorda, ele fala, passa para outro. A fila anda, né? Alguém viu o cavalo vindo e agarrou ele, né? Então, mas eu falo assim, a gente vai vendo até que ponto chega a ignorância dos seres humanos, certas pessoas. Então, esses dias mesmo eu me deparei com uma pessoa que chegou achando que é a sabidão. Sei tudo, percebo tudo, vejo tudo, mas num poço de lama. Então, leu todos os livros. Tá, então me traduz um, né? Assim, aí não sabe faz nada. o resumo, né? Explica. Então, muita gente, elas invertem o conhecimento. Elas pegam informação que nem um devorador, né? Então, ela vai devorando aquilo dentro dela, mas não sente nem o sabor. É que nem a pessoa extremamente obesa. Ele come, mas às vezes não sabe nem o que comeu. Porque é a necessidade de preencher o vazio. É a voracidade, né? Que está dentro dele, que precisa ser preenchida. Então, e tem pessoa que tem essa voracidade na mente. Então, é a gula mental. Ela quer devorar livro, fazer curso, faz isso, faz aquilo. Mas se você pergunta uma vírgula para ela, ela não sabe explicar. Por quê? Não entendeu nada. Então, só acumulou, né? Só acumulou. Então, é melhor que você ali veja pouco, mas tente entender aquilo que você está lendo. Uma coisa é a mesma coisa, o livro Cartas de Cristo. Então, quando você pergunta para uma pessoa assim, e eu tenho uma pessoa que, nossa, eu falo assim, porque como eu dou aula explicando, eu falei para a pessoa, participa, né, para poder, já que você leu tudo, então você me ajuda até a explicar.
Mas eu vi que essa pessoa nunca se dispôs. Aí um dia eu falei assim, por que você não lê de novo o livro, né? Não, mas eu já li inteirinho, não sei o que. Eu falei, não, mas faz um teste, lê novamente. Aí esses dias a pessoa veio e falou assim, nossa, você tinha razão. Parece que eu nunca tinha lido aquele livro. É Por porque ela quê? passou o olho, ela não leu, leu. Porque ela lê e naquele momento o desejo, né, que nem o senhor falou, o desejo de desvendar, de conhecer tudo, ela vai lendo, mas ali são metáforas. Então, a cada linha, cada página daquele livro é uma metáfora para a gente. Por quê? Qual o intuito que foi escrito esse livro? Que, segundo, é uma psicografia do próprio Cristo. Que aí as pessoas pensam que ele vai voltar na Terra em carne. Ele não voltará jamais na Terra em carne. Então, foi a última encarnação dele como Jesus, o Cristo, porque ele já tinha tido outras. Então, ele veio agora em consciência, porque o que é importante na época que nós estamos? É expandir a consciência, despertar a consciência. Então, assim, aquele livro, ele é um despertar da consciência para que você se torne mestre de si mesmo. E como que eu posso tornar um mestre de mim mesmo, né? Então, assim, primeiro passo é você se conhecer, é você entender. Então, ele começa já no comecinho do livro, na página 28, quem tiver o livro pode olhar, onde ele fala que tudo é questão da nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela traz bem e mal. Por quê? Aí a gente vai analisar que ele fala que tem padrões emocionais enraizados no nosso inconsciente, que ele vai irromper nessa vida. Aí você para e pensa, de onde vêm esses padrões? A gente herda de pai e mãe. Que é aquilo que a gente trabalha na constelação, né? Sim, então você herdou do pai o padrão emocional dele reprimido. Então, naquele padrão emocional, o que tem lá dentro? Vamos supor, do lado do pai. Os ancestrais dele viveram na guerra, passaram fome, imigraram em busca de melhor condição de vida, acabou morrendo, acabou ali sozinho. Então, a gente carrega nesse inconsciente coletivo familiar os padrões emocionais vindo do pai e vindo da mãe. Então, vamos supor que a mãe vem, os ancestrais dela vêm lá da escravidão. Então, imagine no inconsciente coletivo os padrões emocionais de dor, sofrimento, vitimismo, injustiça que está ali naquela consciência. E nós temos a consciência infantil, que já carrega isso e começa a armazenar nessa vida, desde o momento da fecundação. Então, a nossa consciência infantil também carrega esses padrões emocionais de drama, horror, violência, abuso, fome, miséria, escassez. Por que muitas pessoas têm dificuldades de prosperar? Por conta desses padrões, né? Que daí ela... Sim, então você vê que eu atendi uma moça outro dia e aí ela não consegue prosperar na vida, é aquela peleja, né? Aí fui fazer um tratamento com ela, na criança dela, na criança interior. Aí veio uma imagem na mente dela, da mãe catando as moedinhas para poder comprar um pão. Então a mãe chorava porque era uma miséria total, ela não tinha dinheiro nem para comprar um pão para as crianças. Então aquilo gravou no inconsciente dela, essa falta, essa miséria. Então aí ela vai fazer o quê? Honrar a mãe.
Então vai estar sempre no aperto, porque ela está honrando a dor da mãe dela. E assim a gente vai. Então você vê. Então, se ela não trabalhar isso, não conseguir libertar desse padrão, Ela ela não consegue prosperar. Né? Não, porque ela não vai se achar merecedora. Porque se a mãe passou, ela está honrando. Então, assim, às vezes tem gente que não acredita, né? Fala, é muito louco, mas é real. É real. Porque eu vejo isso todos os dias que eu atendo. Então, o abuso, por exemplo, uma criança que foi abusada, e não é só abuso sexual, porque quando fala abuso... Às vezes ela é espancada, às vezes Espancada, sofre violência explorada. física, né? Às vezes, eu peguei uma moça outro dia que ela tinha uma baixa estima muito grande. Aí, pesquisando, ela tinha 5 anos de idade, a mãe já batia nela que ela tinha que fazer comida, lavar roupa, fazer tudo. Imagine uma criança de 5 anos. Antigamente era assim, né? Então, aí você vê, é um abuso. Às vezes a pessoa te humilha também, de uma certa forma, é um abuso, né? Fala palavrões para você, te humilha psicologicamente. Te diminui, né? Que nem o caso de um rapaz, né? Que você comentou uma vez, que o pai falava que nada que ele fazia era bom, que ele não prestava, né? Então, hoje ele, assim, tem inúmeros problemas por causa disso, porque nada do que ele faz, ele acha que é bom. Não é o suficiente, Não né? é, porque ele tem esse padrão emocional aí de desvalorização, de humilhação, né? Então, ele carrega isso e não se acha merecedor. Às vezes, diz que quando uma pessoa faz um elogio, ele já fica todo sem graça, quer se esconder, porque ele acha que a pessoa... Ele não sabe lidar com isso, né? que a pessoa está ali, tirando sarro nele, né? Que não é verdadeiro. Então, aí você vê. E como a gente vai lidando com isso, e como clarear para as pessoas, Marcos, aquilo que ela tem que trabalhar, aquilo que ela tem que melhorar. Então, dentro do mapa astral, como que você localiza isso? A gente já comentou aqui outras vezes, né, Cleusa, que assim, sempre o padrão emocional vai ser mostrado pela Lua. Então, a ligação da Lua com outros planetas já revela como que essa pessoa lida com o emocional dela, o que ela herdou da mãe, né, o que herdou do pai. E também casa 12, casa 8, que vai mostrar aquilo que está oculto, né, aquilo que não é visível, né. Então, observando a interação dos planetas com essas casas, você consegue descobrir se a pessoa foi abusada na infância, se ela teve algum problema dentro da casa dela. Então, tudo isso é mostrado no mapa. E aí você consegue desvendar esses padrões, né? Desvendar esses mistérios da própria pessoa, né? Que às vezes ela não percebe, né? Que ela é desse jeito, né? Não, e às vezes nós temos a mania, né? Todos nós, de achar que é o outro, né? Sempre o outro. É o pai que foi assim, a mãe que foi assim, é o irmão, isso, tudo. Mas a gente já vem com um contrato firmado. Pelo mapa a gente vê. Que já está ali escritinho Já, o que você veio cumprir. Quando você fez seu acordo encarnatório lá, você já sabia de tudo. Já sabia que aquele pai ia beber, que aquela mãe ia te abandonar, que você ia passar por dificuldades. Por quê? São aprendizados, que é aquilo, são lições, que nem a gente falou no começo, né? Então, você vem para esse planeta escola aqui já com as tarefas todas na mão. E sabe que muitas vai ser difícil. Então, por isso que o autoconhecimento é a maior ferramenta de ajuda para que a gente possa ascender e evoluir, porque a gente fala só de evolução. Poucos falam da ascensão. E o que o planeta está precisando agora é que a gente ascenda. A gente suba o nível, né? Porque a evolução, ela capacita você cada dia mais no raciocínio, né? Então, você fica com um raciocínio muito mais acelerado.
Agora, a ascensão, ela qualifica os sentimentos. Então, ela faz uma decantação para que você acenda, que é de baixo para cima, né? É o fogo. Então, assim, você tem que compreender isso. E somente com o autoconhecimento, eu volto a repetir, que você vai se encontrar. Então, assim, esse mapa que o Marcos faz, eu recomendo que as mães já façam para os filhos desde pequeno. Até para a própria pessoa, né, Cleusa? Sim. Que às vezes a pessoa está naquela fase de escolhas na vida, né? Geralmente naquela fase dos 20 e poucos anos também. É bem esclarecedor. Sim, porque às vezes a gente vem de relações doentias, que já vem lá do núcleo familiar, e a gente não sabe se relacionar conosco. Então você fica ali, não sabe que dom você tem, o que você faz. E tem muita gente que às vezes tem ódio da mãe ou do pai por alguma razão, né? E ali no mapa você vai entender que aquilo que você odeia muitas vezes é o que você expressa também. Sim, é o Porque espelho, a mãe, né? é o teu emocional. Então, se você odeia a sua mãe, de alguma forma você vai refletir isso emocionalmente. Sim, porque está no padrão emocional. E aí vai atrapalhar toda a vida da pessoa, assim, enquanto ela não descobrir isso, ou enquanto ela não desvendar esse padrão, né? E o pai, ele é a parte masculina, é o raciocínio. É a ação, né? É A a capacidade ação. de ir em frente, né? Por isso que aquele dia que eu contei a historinha do cuco, né? Porque o masculino nosso, ele é muito apressado, ele não quer ouvir. Então, ele já pega aquilo lá e joga lá no feminino, e o feminino que vai chocar Que aquele... choque o cuco. E aí você carrega achando que aquilo é seu, né? Vai achando que é seu. Então, vamos passar o nosso telefone, Marcos. A Stephanie está lá, esperando a sua ligação, para você obter maiores esclarecimentos sobre os trabalhos que nós realizamos. O Marcos com o mapa astral, que eu recomendo para as mães que faça desde pequeno, que você já sabe a direção que você vai dar. E nós continuamos com aquela promoção do até 14 anos, a mãe faz o mapa e ganha a orientação do mapa do filho, né? Isso, é uma orientação, assim, bem, assim, direcionada, né? O que ela pode fazer. Como ela pode entender o filho dela. Então, o telefone do nosso espaço é o 913 16 2396. Você pode falar com a Stephanie, pode tirar dúvidas também sobre o mapa, sobre os trabalhos da Cleusa e até estar fazendo agendamento. Temos também o 98578 2382. Esse é o WhatsApp para fazer o mapa astral ou tirar dúvidas de astrologia comigo. Esse é o número. E tem o outro que pode falar direto com você, né? É o 940-328391. Então, a pessoa pode mandar um WhatsApp, que aí eu respondo, tirando as dúvidas da pessoa. E essa semana você está fazendo alguma promoção para constelação familiar, para terapia quântica? Então, quem faz a constelação junto com a terapia quântica tem um bom desconto, porque se fizer separado, são valores diferenciados. Individuais de cada serviço. Então, ali, quando ela faz os dois juntos, ela já vai pagar pouquinha coisa a mais, né? E eu recomendo que faça, sim, os dois juntos. Por quê? A constelação vai mexer nessa parte ancestral, de tudo que vem de pai e mãe. De honrar pai e mãe, né? E a terapia quântica, eu trabalho a criança interior e fazendo o desbloqueio dos problemas que ficam enraizados, principalmente nos chakras, né? Então, são comandos numéricos, né, que foi desenvolvido, bem criteriosos para que haja o desbloqueio. Só que a gente tem que sempre falar, não é milagre. O milagre está dentro da pessoa. Então, por isso que Jesus falava, a tua fé te curou.
Então, se você acredita porque é uma força latente dentro Você de tem nós. que se abrir, né? É como uma semente que está latente lá, então ela precisa despertar, né? Ela Precisa romper aquela casca, né? Sim. E o programa chegou ao final, né? Infelizmente, Muito acabou. rapidamente chegamos aqui. Então, vamos passar de novo os telefones. Que é o 913 16 2396. Falar com a Stephanie, pode marcar tanto as terapias como o mapa também, né? E assim, online. Então, eu estou atendendo muitas pessoas online e o resultado está sendo muito bom. Porque trabalha a terapia quântica com a constelação junto, né? E faz o mapa da pessoa também. Então, o telefone para quem quiser marcar o mapa astral é o 985782382. E para falar com você, 940-328391. Então, bom dia a todos, até quinta-feira. até a semana que vem.